Olá, eu sou Estevão do canal Templo de Deus e hoje eu quero te falar sobre algo que talvez explique a distância que tu sempre sentiste entre quem tu és por dentro e quem tu desejavas ser em Deus. Algo que talvez explique esse vazio que aparece quando tu te afasta um pouco da presença do Senhor. Essa angústia silenciosa quando tu tentas caminhar sozinho, essa sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Porque a verdade é que existe uma diferença enorme entre conhecer Deus de ouvir falar e viver em comunhão profunda com Ele. E se tu estás aqui hoje, ouvindo esta palavra, não é por acaso. Deus está te chamando de volta para perto, chamando para um nível de intimidade que transforma tua mente, tua fé, teu coração, teus caminhos. Antes de começarmos, eu te peço com muito carinho, deixa o teu like. Comenta amém se essa mensagem já começou a falar contigo e te inscreve no canal Templo de Deus para que mais pessoas possam encontrar essa luz que restaura, que cura, que fortalece, que levanta e que devolve vida a quem perdeu as forças. Porque o que eu vou te revelar agora não é teoria religiosa, é vida espiritual real, prática e profunda. O tipo de comunhão com Deus que muda o interior e quebra cadeias que ninguém vê. E quando falamos de comunhão com Deus, muitos pensam que é algo distante, complicado, reservado apenas para pastores ou pessoas muito santas, mas Billy Graham dizia algo poderoso: Deus não está distante, Ele está mais perto do que o teu último pensamento, mais presente do que o ar que tu respiras, mais atento que qualquer pessoa ao teu redor. A comunhão não começa no momento em que tu te tornas perfeito, mas sim no instante em que tu decides abrir o teu coração. Porque Deus não se revela ao orgulho, nem à resistência, mas à sinceridade. E talvez a tua vida até aqui tenha sido marcada por tentativas falhadas. Tentaste orar, mas a mente se distraiu. Tentaste ler a Bíblia, mas as palavras pareciam sem vida. Tentaste buscar Deus, mas algo dentro de ti te puxava para longe. Só que hoje tudo isso vai começar a mudar. Hoje eu quero te mostrar que comunhão com Deus não é sobre esforço humano isolado, mas sobre resposta espiritual. É Deus chamando e tu respondendo. A comunhão verdadeira nasce justamente nesse lugar onde tu reconheces Jesus como Salvador, porque é ali que o véu cai, o coração se abre e o Espírito Santo começa a agir. A partir desse ponto, a oração deixa de ser ritual e se torna conversa real. A Bíblia deixa de ser livro e se torna alimento diário. O coração deixa de ser pedra e se torna solo fértil onde Deus planta a transformação. A comunhão não é algo mágico, instantâneo, mas é viva, cresce um pouco por dia, se fortalece quando tu te aproximas, se enfraquece quando tu te afasta, mas está sempre ao teu alcance. E por isso, neste vídeo, nós vamos caminhar juntos pela verdade espiritual que talvez tu nunca tenhas ouvido dessa maneira. Não porque seja complicada, mas porque é profunda demais para ser percebida correndo. Então respira, acalma a tua alma e deixa Deus falar contigo no mais íntimo. Porque se existe algo que rompe barreiras, acende fé, cura traumas, restaura a identidade e devolve propósito, isso se chama comunhão. Uma vida andando com Deus. Uma vida onde tu não precisas enfrentar mais nada sozinho. E eu quero que hoje tu entendas que Deus sempre esteve te chamando para essa comunhão. Desde os teus primeiros passos, desde os teus primeiros medos, desde as tuas primeiras lágrimas. E agora chegou o momento de entender como viver isso de forma real, sólida e diária. E quando tu começas a dar esses primeiros passos em direção à comunhão com Deus, algo silencioso acontece dentro de ti. Não é barulho, não é emoção exagerada, não é arrepio forçado. É algo mais sutil, mais verdadeiro, mais espiritual. É como se tua alma, que estava há muito tempo desidratada, finalmente encontrasse água viva. Porque comunhão não se trata apenas de falar com Deus, mas de permitir que Ele fale contigo. E nisso existe uma diferença gigantesca que poucos entendem. Muita gente pensa que orar é despejar palavras no céu e esperar que algo aconteça.
Mas a comunhão ensina que oração é relacionamento, é conexão, é escuta. Quando tu te abres diante de Deus com sinceridade, Ele começa a tocar partes tuas que tu mesmo tentaste ignorar. Ele revela medos antigos, cicatrizes escondidas, desejos sinceros e até intenções que tu não confessarias para ninguém. E isso não acontece para te envergonhar, mas para te libertar, porque Deus não tem interesse em manter uma relação superficial contigo. Ele não quer só te ver na igreja, não quer só te ouvir cantar, não quer apenas receber tuas palavras quando tu estás desesperado. Ele quer comunhão, ele quer caminhar contigo pelas partes mais silenciosas da tua alma. E por isso a primeira chave da comunhão sempre será a sinceridade na oração. Muitos não conseguem crescer espiritualmente porque tentam impressionar Deus com discursos bonitos, frases decoradas ou formalidades religiosas, quando na verdade o que Ele deseja é que tu fales com Ele como falarias com alguém que te conhece por inteiro. E se tu falasses com Deus do jeito que falas com tua dor, tua fé avançaria muito mais rápido. E é nesse ponto que a transformação começa. Quanto mais sincera é a tua oração, mais clara se torna a presença de Deus. E essa presença te molda por dentro. Ela vence aquele sentimento de abandono que tantas vezes te acompanhou. Ela cura aquela ferida que tu carregas escondida desde anos atrás. Ela derruba a mentira que sussurra que tu não és digno, que não és capaz, que não és amado. Tudo isso cai quando Deus se aproxima. E Ele se aproxima quando tu decides parar de falar como religioso e começar a falar como filho. Mas tu só sustentas essa comunhão se alimentares tua mente com a palavra. Porque oração te aproxima de Deus, porém a Bíblia te ensina a permanecer. É ali que tu entendes quem Ele é, como Ele age, como Ele pensa, como Ele fala, o que Ele aprova, o que Ele reprova, o que Ele promete. A palavra limpa teus pensamentos, afina tua sensibilidade espiritual, fortalece tua fé, te lembra que Deus está presente, mesmo quando tua emoção grita o contrário. E quando tu oras e meditas na palavra, algo poderoso ocorre. Tua vontade começa a ser alinhada com a vontade de Deus. Tu deixas de pedir apenas o que tu desejas e passas a querer o que Deus quer. Isso é comunhão. Isso é andar com Ele. Isso é viver uma fé que não depende do clima emocional do dia, mas que nasce do Espírito e cresce no Espírito. E então vem o ponto que muita gente ignora. Comunhão não é medida pelo tanto que tu conheces de Bíblia, mas pelo tanto que tu obedeces. Não basta saber, é preciso praticar. Deus fala e tu responde com atitudes. Deus direciona e tu ajustas teus caminhos. É nessa resposta prática que a comunhão deixa de ser teoria e se torna vida diária. Porque obedecer não é carregar um peso. Obedecer é caminhar no mesmo passo que Deus. É confiar que Ele sabe mais, vê mais, entende mais. E a cada passo de obediência, tua comunhão se aprofunda. Teu coração se fortalece. Tua vida espiritual ganha raízes que não balançam quando a tempestade chega. E é aí que a obra do Espírito Santo se torna ainda mais evidente. Ele pega tua sinceridade, pega tua oração, pega tua busca na palavra, pega tua disposição em obedecer e começa a moldar tua alma de dentro para fora. Ele tira hábitos antigos, destrói pensamentos tóxicos, cura lembranças que ainda doem, te dá domínio próprio para vencer tentações que antes te derrubavam com facilidade. Ele te transforma ao ponto de tu olhares para trás e nem te reconheceres mais. Isso é comunhão. Isso é vida com Deus. Agora que você já entendeu que comunhão com Deus começa com sinceridade, continua com entrega e cresce com constância, precisamos falar da parte que quase ninguém comenta, mas que determina se você vai viver uma comunhão rasa ou uma comunhão profunda. O processo interno que Deus inicia dentro de você quando você começa a se aproximar dele, porque comunhão com Deus não é só falar sobre Deus, é permitir que Ele transforme o lugar mais escondido do seu coração. Comunhão começa onde a máscara cai,
Deus não se relaciona com a versão editada de você. Ele se relaciona com a versão real, aquela versão que ninguém vê. Aquela que carrega dúvidas, lutas, falhas, inseguranças, pecados escondidos, feridas antigas. E aqui está o segredo. Comunhão só se torna verdadeira quando você decide parar de fingir. Porque Deus não cura personagens. Deus cura pessoas. 2. A presença de Deus sempre começa trazendo luz quando você começa a buscar comunhão com Deus, seja em oração, leitura da Bíblia, adoração ou silêncio. A primeira coisa que acontece não é emoção forte, é clareza. É como se Deus acendesse uma luz dentro da alma e mostrasse onde você precisa mudar, onde você está insistindo em caminhos errados, onde você está carregando pesos que Ele nunca pediu e onde há áreas que precisam de cura urgente. Esse é o ponto em que muita gente desiste, porque é mais confortável continuar no automático do que encarar a verdade. Mas é justamente aqui que a comunhão começa a ser construída de verdade. 3. Deus começa transformando seus pensamentos antes de transformar sua vida. Comunhão com Deus sempre começa dentro, nunca fora. Primeiro, Deus ajusta sua mentalidade. Depois, Ele ajusta seu comportamento. Por último, Ele ajusta suas circunstâncias. E sabe qual é a prova disso? A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da mente. Deus fala com você não para te impressionar, mas para te alinhar. Ele começa a mudar sua forma de ver a si mesmo, sua forma de ver os outros, sua forma de ver o pecado, sua forma de ver a vida. Você começa a perceber que coisas que antes não te incomodavam, agora incomodam. Coisas que antes te prendiam, agora já não fazem mais sentido. Coisas que antes ocupavam seu coração, agora começam a perder força. Isso é comunhão acontecendo. 4. A comunhão aprofunda quando você aprende a ouvir Deus nas pequenas coisas. Muita gente acha que ouvir Deus é sempre algo grandioso. Um trovão, uma visão, algo extraordinário. Mas Deus fala muito mais no sussurro do que no barulho. Ele fala através de paz, que você não deveria ter. Através de inquietação que você não consegue ignorar. Através de um versículo que se repete. Através de uma palavra no momento certo. Através de um silêncio que te direciona. E quanto mais você se aproxima dele, mais sensível você se torna. É como ajustar o volume espiritual. No começo tudo parece distante. Depois começa a ficar nítido. E um dia, você percebe que Deus está conversando com você o dia inteiro. 5. A comunhão cresce quando você aprende a obedecer, mesmo quando não entende. Aqui está o ponto mais difícil, mas também o mais poderoso. Comunhão verdadeira exige obediência. Porque Deus não fala só para confortar você. Ele fala para guiar você. E muitas vezes Ele te pede para perdoar alguém que te feriu, para abandonar um hábito que te destrói, para sair de uma relação que Ele nunca aprovou, para dar um passo que assusta, ou para esperar quando você quer correr. Essa obediência é o que transforma a intimidade em relacionamento real. Porque amar a Deus é confiar nele. E confiar em Deus é obedecer mesmo sem entender o porquê. 6. A comunhão floresce quando você permite que Deus trate áreas que ninguém vê. Todo relacionamento profundo exige vulnerabilidade. Com Deus não é diferente. Você só cresce quando permite que Ele cure traumas, trate feridas, liberte vícios, alinhe emoções, restaure identidade, te ensine a amar de forma saudável. E esse processo nem sempre é confortável, mas é libertador. Porque Deus não quer que você viva na superfície. Ele quer te levar para águas profundas. 7. Quando você começa a sentir Deus de verdade, tudo muda chega. O momento da caminhada em que a comunhão deixa de ser uma disciplina e se torna um prazer. Você começa a sentir saudade de Deus, começa a ter desejo de estar na presença dele. Começa a sentir paz em lugares onde antes sentia medo. Começa a ouvir a voz dele antes de ouvir a voz do mundo. Começa a perceber que ele está em tudo, até no detalhe mais simples do seu dia. Você descobre que comunhão não é um ritual, é relacionamento. Não é uma obrigação, é conexão. Não é uma rotina, é vida.
E quando você chega nesse nível, você nunca mais quer voltar ao que era antes. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais começa a perceber algo que talvez nunca tenha notado antes. A comunhão não muda só a forma como você fala com Deus. Ela muda a forma como você enxerga o mundo, como você se enxerga e como você entende o próprio Deus. A presença dele começa a ajustar o teu interior de um jeito tão profundo que até os pensamentos ganham outro som. As emoções ganham outra direção e as decisões ganham outro peso. Você percebe que a comunhão verdadeira não é construir uma rotina espiritual, é se tornar alguém que respira Deus. E é aqui que a caminhada começa a ficar ainda mais profunda. Porque Deus não quer apenas que você fale com Ele. Ele quer que você aprenda a ouvir. E ouvir Deus não é um momento místico. Não é um trovão do céu, não é uma voz audível. É uma sensibilidade que cresce conforme a comunhão se desenvolve. Você começa a reconhecer quando é Deus te direcionando, quando é a tua ansiedade falando e quando é o inimigo tentando te confundir. A comunhão te dá discernimento, e discernimento é uma das maiores provas de que você está caminhando com Ele. Com o tempo, você nota que Deus começa a te conduzir para longe de ambientes que antes pareciam inofensivos, longe de conversas que antes você achava normais, longe de hábitos que antes pareciam pequenos. Ele começa a limpar o caminho ao redor de você, não para te punir, mas para te proteger, porque comunhão não é apenas aproximação, é transformação. É Deus moldando suas escolhas para que elas não te destruam. É Ele tirando aquilo que te afasta e fortalecendo aquilo que te aproxima. E enquanto isso acontece, algo ainda maior começa a se revelar. A comunhão te dá uma consciência diferente da presença de Deus. Não é aquela sensação de Deus estar comigo quando estou orando. Não, agora é diferente. É profundo. É constante. Você percebe Deus nas pequenas coisas, em detalhes que antes passavam despercebidos. Um versículo que aparece no momento certo. Uma paz que chega quando você menos merece. Um livramento silencioso. Uma resposta que vem de forma inesperada. Uma tristeza que é curada sem explicação. É como se Deus estivesse dizendo: eu sempre estive aqui. Tu só não tinha sensibilidade para notar. E quanto mais essa presença cresce, mais você entende que comunhão não é sobre pedir, é sobre permanecer. Mesmo quando a vida aperta, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando você está cansado, confuso, ferido, tentando se levantar. E aí você percebe algo que transforma tudo. Deus não se afasta quando você erra, Ele se aproxima quando você se arrepende. Só isso já muda o teu relacionamento com Ele. Porque a comunhão começa no segredo, mas se fortalece na humildade. E quando essa humildade abre espaço, o Espírito Santo começa a trabalhar em áreas que você nem sabia que existiam. Ele toca nas feridas antigas, nas lembranças dolorosas, nas inseguranças escondidas. Ele começa a colocar luz onde antes havia sombra. E essa luz não vem para te expor, mas para te curar. Porque comunhão é isso. Deus entrando onde ninguém mais consegue entrar. É Ele reorganizando o caos que existe dentro de você, sem pressa, sem violência, mas com precisão divina. A partir desse ponto, você percebe que a comunhão deixa de ser uma busca e se torna um descanso. Você já não se aproxima de Deus com medo, mas com confiança. Já não se sente indigno, mas amado. Já não corre para longe quando falha, mas corre para Ele justamente porque falhou. E essa mudança de postura é um divisor de águas, porque é aqui que a comunhão que você está construindo com Deus começa a amadurecer. Não é feita de emoções, é feita de convicção. E essa convicção te sustenta quando a vida balança, te firma quando tudo ameaça cair, te mantém quando as lutas apertam. Porque agora você não busca a presença de Deus só para receber algo. Você busca porque descobriu que Ele é tudo o que você sempre precisou. E conforme você caminha nessa comunhão, percebe algo que muda tudo. Não se trata mais de seguir regras, de cumprir horários, de repetir palavras.
Comunhão com Deus é entrega completa. É deixar que Ele seja o centro de cada pensamento, de cada decisão, de cada passo. E quando essa entrega acontece, você começa a sentir que até a sua respiração muda, que cada momento do dia é um momento espiritual, que cada ação ganha significado eterno. A vida se torna uma oração contínua, não porque você força, mas porque a presença de Deus desperta isso dentro de você. E é nesse despertar que você entende que comunhão verdadeira exige constância. Não importa o que aconteça ao redor. Não importa o que outros pensem. Não importa o cansaço, a frustração ou a dor. Comunhão é permanecer, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É confiar quando não há explicação. É amar quando não há reconhecimento. É obedecer quando ninguém vê. E quanto mais você faz isso, mais o Espírito Santo trabalha silenciosamente dentro de você, moldando o caráter, despertando dons, ajustando sua mente e fortalecendo seu espírito. É uma transformação silenciosa, poderosa, inevitável. E, ao mesmo tempo, a comunhão com Deus te dá uma clareza que antes parecia impossível. Você começa a perceber padrões, entender escolhas, discernir o que é do mundo e o que é de Deus. Você enxerga sinais que antes passavam despercebidos, respostas sutis que antes ignorava, caminhos que antes estavam ocultos. E tudo isso acontece porque a intimidade com Deus aumenta a sensibilidade do seu espírito, a percepção do seu coração e a direção da sua mente. É como se ele dissesse: agora você consegue ver o que eu sempre estive mostrando. E nesse ponto algo ainda mais profundo acontece. Você começa a entender que a comunhão com Deus não é só para momentos bons. Ela se fortalece na adversidade, cresce na dor, amadurece na luta, porque é na dificuldade que a presença de Deus se torna tangível, que a fé se transforma em confiança sólida, que o coração aprende a descansar apesar das circunstâncias. E essa confiança é única, porque não depende de resultados, não depende de pessoas, não depende de reconhecimento. Depende só de Deus. E quando você percebe isso, nenhuma tempestade consegue te abalar, nenhum ataque espiritual consegue te derrubar, nenhuma incerteza consegue roubar sua paz. E é nesse ponto que chegamos à conclusão que dá sentido a tudo. Comunhão com Deus é vida transformada, é mente renovada, coração curado, alma fortalecida, espírito despertado. É ver a luz onde antes havia escuridão, sentir esperança onde antes havia desespero, experimentar amor onde antes havia vazio. E quando você vive assim, você não apenas conhece Deus, você é conhecido por Ele, moldado por Ele, guiado por Ele, sustentado por Ele. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Templo de Deus, onde a verdade revela, a fé transforma e a luz vence toda a escuridão. Permanece firme, porque onde há luz o abismo recua.